Mais uma vez, queria que você curvasse as cabeças. Amém. E vamos fazer mais uma oração. Soberano Deus, querido Pai, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que tudo que foi falado aqui nessa noite, Espírito Santo, que venha entrar no coração de cada um. Que cada um venha esquecer os problemas lá fora, as coisas que acontecem lá fora, e venha focar aqui dentro em Ti, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com muita fala com Deus, eu pedi assim: Deus, o que eu vou pregar? Porque Tom chegou ali no cantinho no último culto de jovem e falou, falei, meu Deus, o que eu fiz já? Eu fiz alguma coisa, então me chamou com aquela cara, eu falei, Senhor, o que eu fiz? Aí ele falou, você vai pregar. Eu falei, tá bom, eu já tinha falado para Deus, se eu for pregar um dia eu vou falar assim. Eu falei, né? O tema que o Senhor colocou no meu coração é como construir um relacionamento com o Senhor. Como com um tema já jovem em construção, Deus já colocou esse tema no meu coração. E uma perguntinha básica, eu quero que alguns me respondam. O que é relacionamento para você? Quem quer ser o primeiro para eu? Eu vou falar não? Davi, então você falou. Bom, acho que relacionamento é o ato de assumir compromisso com alguém ou algo. Mais alguém? Opa! Mais alguém, gente? Eu acho que relacionamento é a questão da dedicação, né? Saber se dedicar a algo. Mais alguém? Não. Amém, vocês têm razão. É tudo isso que vocês falaram, agora eu vou ver o que o Google fala para a gente sobre relacionamento. No Google diz assim, ó, em termos gerais, relacionamento refere-se ao ato ou efeito de se relacionar com algo ou alguém, podendo envolver laços afetivos, profissionais ou de amizade. É a maneira como a pessoa se conecta, as pessoas se conectam, interagem e se comportam uma com as outras, sejam em contextos românticos, familiares, de amizade ou profissional. Isso quer dizer relacionamento. Por exemplo, Davi tem relacionamento com Pedro, eu tenho relacionamento com minha mãe, eu tenho relacionamento com minha avó, Tom tem relacionamento com Danilo. Então, isso quer ter relacionamento, tem uma intimidade com a pessoa, eu ir lá conversar com a pessoa, é isso. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre relacionamento. Queria que quem trouxe a Bíblia, né, abrisse lá em Salmos 25, versículo 14. Salmos 25, versículo 14. Quem trouxe a Bíblia, amém. Quem não trouxe, vigia. Eu vou ler pelo meu celular porque na minha versão da minha Bíblia não está igual que eu li. Está diferente. Amém? Vou ler aqui. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Tem intimidade com o Senhor, gente? É isso. É você falar com o Senhor todo dia. Você falar, Deus, obrigado por hoje. Deus abençoe meu dia. Deus, obrigado pelo pão de hoje. Deus abençoe meu trabalho. É ter um relacionamento, é falar com o Senhor. E tudo que o Senhor fala pra gente, a gente fazer. Falar, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer com uma boa vontade minha. Um exemplo de um relacionamento que fala aqui sobre a gente ter uma aliança com Deus é sobre Noé. Quem vê arco-íris aqui? Alguém já viu arco-íris? Uma pouca gente que viu arco-íris, né? Então, o arco-íris foi Deus que fez uma aliança com Noé, porque Noé foi temente e obediente a Deus. Todo mundo ficava zombando de Noé como que ele ficava construindo a arca. E com isso, ele foi obediente, teve fé, ele deixou essas reclamações para trás. E com isso, ele passou os 40 dias e 40 noites no dilúvio, e Deus, vendo que Noé era um homem temente, um homem obediente, falou, eu vou criar uma aliança com você para o mundo ver o que eu fiz. E também vou citar 2 pontos de como você pode ter um relacionamento com o Senhor. Primeiro ponto, a oração. Não existe ter relacionamento com Deus sem oração. Se você vê alguém, olha, eu tenho um relacionamento grandíssimo com o Senhor, mas você sabe que a pessoa não ora, a pessoa não jejua, a pessoa não lê a palavra, você pode falar, está pecando, está mentindo, porque não é verdade. Porque como que você tem relacionamento se você não fala? Como que eu vou ter relacionamento com Gabriel se eu não falo com Gabriel?
Não tem como, é assim com a gente, com Deus. Como que a gente vai ter relacionamento com uma pessoa que a gente nem fala direito? Então, ter relacionamento com o Senhor é isso, a gente falar com Ele. E vocês devem perguntar, será que oração e o relacionamento com o Senhor traz algum poder? Traz. O poder da oração é muito forte. Eu vou citar alguns exemplos de homens da Bíblia que tinham um grande relacionamento com o Senhor e fizeram acontecer coisas extraordinárias. Uma história que acho que todas as histórias todo mundo conhece. Vamos começar com esses 3 homens, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá, eles estavam lá, mandaram construir uma grande estátua do rei. E era para adorar, era só essa estátua. Não podia adorar nenhum outro Deus. Se visse outro adorando outro Deus, ia ser jogado na fornalha. Aí todo mundo se curvou, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque eles eram obedientes, eles tinham uma intimidade com o Senhor, eles tinham um relacionamento com o Pai, eles tinham temor a Deus, então eles não iam se curvar. E Nabucodonosor, vendo isso, foi logo, chamou os 3 e jogou na fornalha. Mas vendo que ele jogou os 3 na fornalha, ele ficou vendo, tinha um outro homem. Ele tinha jogado 3, mas surgiu um quarto homem. Eu acredito que Sadraque, Mesaque e Abednego não ficaram fazendo, não, eu imploro, eu vou me curvar, não me joguem, não. Porque eles sabiam que o Senhor ia livrar eles daquele lugar. O Senhor não ia deixar eles se queimar. Eles ficaram ilesos, não saíram nenhum com uma queimadura, com nada, eles saíram lá novo. Então, Nabucodonosor, vendo como que era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, acreditou mais. Um outro homem também é Daniel. Daniel era um homem muito de oração, orava todo dia, ajoelhava, agradecia a Deus e jejuava bastante também. Então ele tinha um relacionamento muito grande com o Senhor, ele tinha um vínculo com o Senhor. E com esse vínculo, ele podia fazer coisas extraordinárias na vida das pessoas. Aí, Darius fizeram a cabeça de Darius, falando que não podia adorar, se visse alguém adorando outro Deus, só adorando a Deus, ia ser jogado na cova dos leões. E pegaram Daniel, adorando a Deus, louvando, agradecendo de joelho. Aí, jogaram Daniel na cova dos leões. Mas não aconteceu claramente nada com Daniel. Daniel ficou dando carinho aos leões dentro da cova. Não fez nada. Os leões, ó, ficaram com a boquinha fechada. Certeza que os leões estavam famintos, mas Deus, Ele faz. É isso que acontece com a gente. Quando a gente vai para um lugar, a gente pode as pessoas falam, nossa, aquelas pessoas atacam no seu trabalho, na sua escola, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa briga com todo mundo. Mas quando ela vê você, vê que você tem Deus, ela não mexe com quem é de Deus. Deus protege a gente. Então, aleluia, glória a Deus. Deus não vai deixar a gente desamparado. Ele não vai deixar alguém, o inimigo mexer. Muitos inimigos vão, mas isso é um processo só. Você tem que aguentar passar por esse processo, porque o processo é longo, mas a recompensa é maior. Aleluia, glória a Deus. Um outro exemplo também de um homem que tinha um grande relacionamento com o Senhor era Moisés. Olha o que Moisés fez. Moisés abriu o Mar Vermelho. Por quê? Ele tinha um relacionamento com o Senhor. Como que o povo de Israel ia passar com aquele povo de Faraó vindo atrás? Não tinha como, mas aí Deus deu conhecimento para Moisés. E Moisés abriu o mar, o povo de Israel passou. E quando que o povo de Faraó ia passar, o mar se fechou. Isso pode ser um grande testemunho para a gente ver como que é o poder da oração, como que a oração tem um poder muito, muito grande sobre as nossas vidas, que esse poder é tão grandioso que é magnífico. Queria abrir com vocês lá em 1 Tessalonicenses 5. Deixa eu achar aqui. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Amém. Vou ler rapidamente com vocês. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus. Em todas as ocasiões, isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. A gente tem que orar sempre permanecer firme. Mesmo que você esteja passando por alguma tribulação, aquele colega meu de trabalho, ele não fica quieto, ele sempre fica falando as opiniões dele que eu não gosto. Mas ora pela vida dele, sempre fica falando coisas que não agrada a todo mundo da empresa. Na sua escola também, que se tem um coleguinha da sua sala assim, é chato, que
que assim fala, ele fica falando coisas demais, ele fala coisas que não deve. Você não precisa assim, fazer igual ele assim, eu vou bater de frente igual ele. Não. Pega a Bíblia, ora, fala, Deus, abençoe aquele colega meu, vai abençoando a vida dele, Senhor, vai mudando, transforma a vida dele, Senhor. Que as pessoas, Senhor, possam ver ele diferente daqui a alguns dias, porque eu sei, Pai, que o Senhor vai ir na vida dele e mostrar qual é o caminho certo. Porque a oração faz isso, é o poder da oração. Vou dar um breve testemunho de uma oração. Lá em casa tem 3 cachorros, e eles são basicamente um pouquinho descendentes de pincher, eles são metade de pincher só. Aí eu tenho 3, tem o mais velho e o mais não. O mais velho chama Duque, a do meio a Miri e o terceiro se chama Domi-san. Esse terceiro, ele é mais puxado para pincher. E pensa nos cachorros que latem alto, alto, alto. Eles não podem ver o vento passar, eles começam a latir alto. Eu não sei o que eles têm, eu falo, Senhor, eu falo, Senhor, vai retirando, se tiver algum espírito aí, vai sair. Porque eles falam que o cachorro vê espírito, né? Mas aí um dia eu tava orando lá de boa, lá no meu quintal, eles começaram a latir. Eu falei, vocês estão latindo, né? E Deus colocou no meu coração, olha, lá na sala tem um óleo ungido. Eu fui lá, catei o óleo ungido, eles ficaram quietinhos lá. E eles ficavam latindo também de madrugada inteirinha, a gente não conseguia nem dormir direito. Aí eu peguei o óleo ungido, eu falei, Senhor, já estava na unção mesmo, eu falei, Senhor, livra, Senhor, vai tirando, vai quietando o Espírito Santo. Vai, Senhor, acalmando a vida desse cachorro, todo espírito de latição. Que ele venha latir, Senhor, só se for necessário, Pai. E os cachorros, gente, ficaram a noite toda quietos. Eles não ficavam quietos de jeito nenhum, mas eles ficavam quietinhos. Sem cachorro tem latir, mas gente deles era desnecessário. Mas, amém, né? Pra você ver qual é o poder da oração. A oração tem como quebrar várias paredes. Se alguma pessoa também no seu serviço, no seu trabalho te ataca, fala mal de você, fica falando na sua cara, joga praga em você, fala eu repreendo, mas que Jesus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Jesus te abençoe. Glória a Deus, em nome de Jesus. Jesus te ama. É isso, a gente não pode bater de frente com a mesma arma, a gente tem que bater com arma diferente. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Aleluia, glória a Deus. Queria abrir com vocês rapidamente também, lá em Marcos, aqui, Marcos, capítulo 11, versículo 24. Vou ler rapidamente também com vocês. Por isso, eu afirmo a vocês, quando vocês orem e pedirem alguma coisa, creem que já a receberam, e assim tudo lhe será dado. Toda oração que você fazer, você falar, olha, Deus não me responde. Não fica pensando nisso, porque quando ele não responde, ele está trabalhando para ele fazer alguma obra na sua vida, na sua família. Então, ore, nunca deixe de ter fé quando que você ora. Ora mesmo, não fala, não vou desistir. Ora, Senhor, eu te peço que o Senhor me abençoe naquele trabalho. Me dá, Senhor, um cargo novo, Espírito Santo. Que o Senhor me dá um carro novo, Pai. Que o Senhor abençoe na prova, Espírito Santo. Vai abençoando, a gente vai pedindo a Deus. E Deus vai te conceder. Tem uma música que chama Com Muito Louvor. E ela fala que Deus, quando que ele está em silêncio, ele está trabalhando. Então, gente, toda vez que você vai conversando com Deus, fala, nossa, eu não estou ouvindo a voz de Deus, Deus não me responde. Mas vejam que Deus está trabalhando na sua vida. Amém? Amém, glória a Deus. Agora, o segundo ponto para ter um relacionamento com o Senhor. O segundo ponto é a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus instrui nossas vidas, ela é instrução para nós. Ela ajuda a gente a andar no caminho certo, o que devemos fazer, como devemos falar. E a gente vê os ensinamentos de Deus, o que Deus fez na vida de várias pessoas, como que eu citei aqui na vida de Daniel, na vida de Sadraque, Mesaque, Abednego, Moisés, Noé. Deus fez coisas extraordinárias na vida destes homens. Então a gente pode ler a palavra do Senhor e ver como que é bom ter um relacionamento com o Senhor. Então ler a palavra de Deus é um segundo ponto que é bom para ler, que é bom para ter um relacionamento com o Senhor. Lá em Salmo 119, 105,
Eu quase chutei para a senhora, mas na hora da gincana aqui, né? Salmo 119, 105. Vou ler rapidamente. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, e a luz que ilumina o meu caminho. Se você estiver em algum lugar, leia a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor vai ser a sua luz. Se você estiver em um lugar escuro, coloque a palavra do Senhor, que vai iluminar a sua vida, porque a palavra do Senhor veio para essa missão, veio para ajudar a nós a passar em situações difíceis, passar por situações que só Deus sabe, ocasiões assim que fala, meu Deus, Senhor, me tira dessa situação, me tira desse lugar, mas dê a palavra, porque a palavra de Deus vai fazer uma forma, vai trazer uma forma de como que você pode fazer isso. Você pode pegar exemplos de pessoas na Bíblia que passaram por situações que podem ser iguais. Aí você fala, nossa, eles perseveraram até o fim, eles tiveram fé, eles oraram, eles permaneceram a Deus, eles não saíram da igreja, permanece. É isso, é a função da palavra. A função da palavra é nos ajudar todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queria ler outro versículo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vou ler rapidamente. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer tudo de boas ações. Igual eu venho falando, aqui já deu uma breve resumida do que eu falei. Se Deus te pedir alguma coisa, não fala não pensa, faz igual Noé. Noé não pensou duas vezes, Noé acreditou em Deus. Noé falou, eis-me aqui, Senhor, e obedeceu ao Senhor, sejam obedientes a Deus. Fala, Deus, é para mim falar com alguém, Senhor, se é para mim fazer alguma coisa, se Deus falar, fala com uma pessoa do seu trabalho, fala do meu amor para ele. Eu falo, sim, Senhor, eu vou falar. Na minha escola, Senhor, se é para me falar com alguém da minha escola, me mostra. Fala com esse coleguinha da sua sala. Fala que Jesus ama ele. Se for na sua faculdade, fala, Senhor, é para me falar com alguém da minha faculdade? Sim, fale. Fala com o professor da sua faculdade que Jesus ama ele. É assim, a gente tem que obedecer. Se a gente fazer aquilo que o Senhor pede, a gente vai criar um grande relacionamento, um relacionamento maior com ele. Amém. Voltando um pouco sobre a oração, também, como você sabe, né, gente, escola, matemática, física, é coisa legal. A gente, na prova, na minha sala, antes da prova, a gente faz uma rodinha. A gente fala, Senhor, a gente dá um pro outro, a gente fala, Senhor, nos ajude nessa prova, nos capacite, lembra, Senhor, faz a gente lembrar de tudo aquilo que a gente estudou, Senhor. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, que a gente não venha esquecer, Senhor. Aí a gente começa a orar o Pai Nosso, a cantar louvor. Aí, a minha sala, gente, é uma das melhores salas que tiram nota boa. Por causa que a gente faz isso, porque Deus nos ajuda, Deus nos capacita. A gente ora, a gente faz a nossa parte, porque na Bíblia diz, faça a sua parte que eu te ajudarei. A gente tem que fazer a nossa parte. Se você tem alguma coisa para fazer amanhã, não deixa para depois, não deixa nada. Se você tem uma prova para semana que vem, tá? Vou deixar para estudar um dia antes. Não faça isso. Não faça isso. Fala, Senhor, eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar e o Senhor vai te ajudar. Como que o tema é jovem em construção, eu quero que todo mundo feche o olho rapidamente. Vamos imaginar aqui. Imagine uma construção. Estão imaginando? Uma construção. Imagine essa construção em uma casa. Uma casa está sendo construída com tijolo, cimento. E cada tijolo é uma ação que Deus pede para você, é uma oração, é a palavra que você lê. Aí cada tijolo vai colocando, até que é uma casa. E com isso, vem uma tempestade, vem um furacão. Você está lá, com um relacionamento com o Senhor, você orou, você agradeceu, você pediu. Aí você estava lá, tá lá. Aí veio uma tempestade forte. Imagine que a casa é você.
Aí você está no seu trabalho, você está e vem algum problema, vem a tentar te derrubar. Mas você não pode esquecer que você está com um relacionamento com o Senhor. O Senhor confiou em você. O Senhor criou um vínculo com você. E esse vínculo que Ele criou não vai deixar a sua casa cair, não vai deixar você cair, não vai deixar você desamparado. É isso. Isso quer dizer esse tema aqui, ó. Tem várias coisas legais. Atenção. Risco de ser batizado com o Espírito Santo. Espírito Santo trabalha em mim. Atenção. Jesus é o dono da obra. Atenção. Barreiras estão sendo quebradas. Isso tem a ver com construção. A construção, Jesus vai construindo todos os dias, gente. A palavra do Senhor vai construir na gente. A oração vai construir na gente. Vai construir na gente ter um relacionamento com o Senhor. Um laço com o Senhor. De falar, Senhor, abençoe meu dia, Senhor. Ora, abençoe meu dia. E também, gente, orar é uma maneira de adoração. Quando que você está cantando louvor, é uma maneira de orar. É uma maneira assim, de agradecer ao Senhor. Coloca louvores animados, louvores assim, meio chip. E comece a orar, comece a falar, Senhor, estou aqui, eu te agradeço, eu te agradeço. Se quiser colocar um rock pesadão também é bom, gente. Mas é isso, né, gente? A gente tem que ter essas atitudes. A gente não pode perder essas atitudes na nossa vida. A gente não pode mesmo perder a atitude da oração, de ler a palavra. Então é isso, né, gente? A gente tem que ter uma intimidade com Deus. A gente não pode ficar sem ter essa intimidade, sem ter esse relacionamento com o Senhor. A gente não pode ficar assim, nossa, eu não estou bem hoje, não estou bem, então não vou falar com Deus. Não, ore, porque você pode amanhã melhorar muitas vezes mais. O Senhor pode abençoar, fazer uma coisa que você não acredita. Você pode estar orando, você esqueceu e não ora mais, mas não esquece que Deus está fazendo aquilo que você pediu para Ele. Ore sempre, glória a Deus. Jejua sempre, fala, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Se for para mim espalhar o Teu Evangelho dentro do ônibus, eis-me aqui, Senhor. Se for para mim espalhar o Teu Evangelho na minha escola, Senhor, eis-me aqui. Se for para mim espalhar o Teu Evangelho, Pai, em qualquer outro lugar deste mundo, eis-me aqui. Se for para mim cantar, Senhor, para as pessoas, que o Senhor venha me usar, Senhor. Se for, Espírito Santo, para eu, Pai, pregar, para tocar, eis-me aqui, Senhor, que tudo isso é uma maneira de adorar, é uma maneira de falar com o Senhor. Jesus. Se Gabriel está tocando, ele está falando com o Senhor. Se nós estamos cantando, é uma maneira de falar com o Senhor. Se a gente está orando, principalmente, é uma forma de falar com o Senhor. Lendo a palavra é uma forma de adorar ao Senhor. Aleluia. Você puxa na sua mente, como que está sendo você e Deus? Como que está? Está tudo bem? Está falando com o Senhor? Está dando uns minutinhos do Senhor? Está fazendo seu devocional? Está lendo a Bíblia? Como que está? Como que está sendo? Pensa. A gente tem que falar com o Senhor todos os dias, agradecer pelo dia, agradecer pelo alimento, para o Senhor também abençoar uma noite boa, se você for à noite. Mas olha, dentro do ônibus, gente, eu vou dar um exemplo de mim. Dentro do ônibus, quando que eu estou apressado para ir para a escola, eu visto a roupa rapidão, coloco um louvor, e dentro do ônibus mesmo eu falo, Senhor, abençoe meu dia, vai abençoando, que o Senhor vai levando-me até a escola com a sua segurança, Pai, vai nos abençoando, vai abençoando minha família, abençoando meus colegas, abençoando a igreja, vai orando todos os dias, peça para Deus abençoar e agradeça, porque o Senhor, Ele faz muitas coisas para a gente tem que ser grato, e como não tem intimidade com um Deus que faz isso, um Deus que abre o mar vermelho, um Deus que livra-nos da cova dos leões, um Deus que não deixa a gente queimar na fornalha mais quente do mundo. É esse Deus que a gente serve. A gente não Aleluia. Pode desamparar a Deus. A gente sempre tem que criar esse vínculo. Não deixe esse vínculo com Deus. Cria um relacionamento todos os dias, igual a casa que eu dei o exemplo, que vem o vento forte, que não derruba a casa, porque a casa está firmada em Deus, está firmada, ela está firmada. Não deixa, gente, de fazer essas coisas. Amém. Glória a Deus. Espera aí, antes de encerrar, queria chamar o pessoal aqui para tocar. Queria fazer um momento rapidinho com vocês, gente. Queria chamar vocês aqui à frente. Quando que o pessoal vai ministrando um louvor, vamos fazer uma oração, vamos pedir para Deus. Podem vir aqui à frente, gente. Todo mundo. Vamos fazer uma... Amém.